Olá, gatinha e gatinho. Qual que é o momento certo de desistir de uma relação que você identifica como tóxica? Tão difícil de decidir esse momento. Tem algumas razões. Então eu gostaria de falar sobre 3 pontos com relação a esse assunto e eu queria o feedback de vocês. O primeiro ponto é como a gente toma decisões antes da gente passar pelo nosso processo de individuação do sistema familiar narcisista. Sério, gatinha, você vai ficar aqui nesse momento. Antes da gente passar pelo nosso processo de individuação, a gente não valida a nossa percepção interna porque a gente acha que a gente não tem esse direito e também achamos que tem uma consequência, né? Vai ter uma consequência se você for contra a expectativa familiar. Tudo bem, Chile? Meus amores, depois da gente passar pelo nosso processo de individuação, não é que a gente não sente culpa, medo, dificuldade, desamparo, a gente sente as coisas, mas a gente também sente clareza interna sobre por que a gente está tomando aquele passo, faz sentido internamente, sacou? A gente consegue respeitar nossas necessidades internas mesmo com as consequências externas. E aí, parece interessante passar por um processo de individuação com relação ao sistema familiar narcisista? Para você conseguir ter um eixo interno forte o suficiente para você atravessar a culpa, medo, terror, todas essas coisas? Pois é isso que um processo de individuação faz. Ele ajuda você a perceber coisas como qual é o momento correto de desistir de uma relação tóxica. Então aqui, já que eu falei sobre a diferença de quando estamos e não estamos individuados, quando não estamos, não ouvimos nossa voz interna e não conseguimos respeitá-la, e quando estamos, ouvimos a voz interna, sentimos medo, culpa, tudo isso, mas temos maior força de respeitar nossa voz interna. Agora eu quero te fazer 2 perguntas. A primeira pergunta é, essa relação que você identifica como tóxica, seja ela com a sua mãe, com seu pai, com seu filho, com sua irmã, com seja lá quem for, marido, esposa, tanto faz, tá? A pergunta é, o que você já sabe sobre esse relacionamento que é difícil de confessar? Muitos de vocês não são pessoas que não têm clareza, são pessoas que têm um crítico interno que sistematicamente invalida a clareza que seu corpo tenta oferecer para você. Então lá no fundo da sua mente tem algo sobre o seu relacionamento com sua mãe, seu pai no espectro do narcisismo patológico, seu marido, sua esposa, seja lá quem for nesse espectro, que você já sabe. Você já sabe, só que é difícil de confessar, tá? Então, por favor, primeiro passo é, pensa na relação com o indivíduo no espectro do narcisismo que você identificou e responda. O que você já sabe sobre o relacionamento, porque às vezes não é falta de clareza não, que tá difícil de confessar. Agora eu vou chegar na outra pergunta, na última pergunta que é, beleza, já que tá difícil, né? Se você confessar, vai ter que lidar com o quê? Aí, gente, essa outra pergunta, tá, se você tiver coragem de confessar, você vai ter que lidar com o quê? Ela revela a razão pela qual você tem dificuldade de confessar o que você já sabe. Então, vou te dar alguns exemplos. Às vezes, você já sabe que o seu relacionamento com a sua mãe não tá dando nenhum tipo de sinal de que possa melhorar. Você já sabe que isso não é uma expectativa realista. Mas é difícil de confessar, porque se confessar, você vai ter que lidar com um negócio muito difícil. A culpa, a difamação, né não? Os macacos voadores. Então você entende que às vezes a gente tem clareza, mas como a clareza traz uma consequência, a gente não quer ver o que a gente já sabe? Então, por exemplo, o que você já sabe sobre o seu relacionamento com seu marido, sua esposa, seja lá o que for? Que é difícil de confessar. Eu já sei que esse relacionamento está fazendo mal aos meus filhos. A gente briga todo santo dia, eles sentem terror. A minha filha está com sintoma de transtorno de ansiedade. E o que é difícil de confessar? Com o que você vai ter que lidar ao confessar que esse relacionamento está fazendo mal para sua filha? Pô, vou ter que lidar com dependência financeira, confessar que os meus 20 anos de investimento no casamento não foi lá a melhor decisão, pelo menos não a mais saudável para mim e para os meus filhos. Lidar com a vergonha profunda que eu sinto de mim mesmo por ter me colocado numa situação dessas. Lidar com a culpa, cara. Lidar com tudo isso, com a desestruturação, com uma transição de vida na meia-idade. Você entendeu? Então, gente, a ideia dessa live é, quando a gente se invalida porque a gente ainda está seguindo o roteiro, o script que a família propôs para nós, a gente não consegue reconhecer o que a gente já sabe e a gente não tem força de lidar com aquilo. Quando a gente passa por um processo de individuação, as emoções difíceis não vão embora, mas a gente tem clareza do que a gente está lidando. E a gente tem maiores recursos internos de força, de coragem, de compaixão para atuar na realidade, né? E a gente consegue lidar com as consequências de confessar
confessar o que a gente já sabe, que tu vai ter que lidar com a culpa, tu vai ter que lidar com a vergonha, tu vai ter que lidar com a dependência emocional, com seus próprios comportamentos. É, não é, né? Então é isso aí, gatinhas e gatinhos. Se vocês entenderam, me contem nos comentários o que você tem dificuldade de confessar, mas você já sabe, e com o que você vai ter que lidar ao confessar. No dia 21 de setembro vai ter a única turma de workshop Entra no Seu Poder de 2026. Então, se vocês quiserem participar, alunos antigos têm, claro, desconto sempre, né, do workshop. Coloquem poder nos comentários para receber as informações. E se vocês querem receber o e-book Família Narcisista, Entenda o Impacto e Cure-se, escrevam e-book, que vocês poderão baixar seu e-book. Gatinhas e gatinhos, muito obrigada. Respondam nos comentários o que você já sabe, mas é difícil de confessar, e com o que você vai ter que lidar caso confesse.